Sejam todos bem-vindos ao episódio 75 do podcast Papo de IA, o seu jornal semanal com as principais notícias de inteligência artificial. Meu nome é Danilo Gato e essa semana a gente tem muita coisa legal para falar. Começando aqui com essa nova startup que planeja automatizar praticamente todo o trabalho feito na frente de um computador do mundo, né? O famoso trabalho de colarinho branco. Temos também aqui a Anthropic, criadora do Claude, um dos principais concorrentes do ChatGPT, falando que fizeram uma pesquisa para entender um pouco melhor sobre os valores dos seus modelos de inteligência artificial. É importante ali entender como eles pensam, né? O que está ali por trás talvez da ética, da moral aí dos modelos. A gente tem aqui também os Emirados Árabes Unidos, que está começando a usar a inteligência artificial para escrever as leis do seu país. Então, isso é uma coisa ali bem relevante também. Temos a inteligência artificial talvez sendo capaz de eliminar todas as doenças em até 10 anos, diz o CEO da Google DeepMind, que inclusive foi um ganhador de prêmio Nobel recentemente. Isso é uma notícia bem interessante. A nova geração de imagens do ChatGPT chegou na API, o que é uma coisa incrível, e eu vou aproveitar e mostrar para vocês que eu desenvolvi o meu próprio gerador de imagens usando essa nova API deles ali para poder criar as imagens. Então vou mostrar para vocês aqui um pouco como ele funciona, né? O processo que eu usei foi uma coisa bem bacana também. Um novo relatório da Microsoft com o LinkedIn, né? World Trend Index Annual Report de 2025, falando que esse é o ano do novo modelo de empresas que eles estão chamando aqui de Frontier Firm, né? Que é como se fosse ali uma empresa de fronteira, que tenha muito a ver com inteligência artificial. Então é bem importante a gente entender os dados desse relatório. Temos também aqui a Perplexity anunciando o seu novo assistente de IA, né, quase um agente de IA ali para o iOS. Eles já tinham lançado ali para o Android, agora lançaram para o iOS também. Firefly da Adobe anunciando várias novidades também, né, nos seus modelos. Um novo modelo de imagem, tem também novidades para vídeo. A gente vai ver aqui quais foram essas novidades que eles lançaram. O Google também, DeepMind, anunciando ali a sua nova versão, seu novo do modelo de criação de música chamado Lyria. Então eles colocaram ali várias novas funcionalidades para edição, entre outras coisas. E temos o Trump assinando um decreto para impulsionar ensino de inteligência artificial nas escolas dos Estados Unidos. Esse foi um assunto aí que dá bastante pano para manga, que eu postei no Instagram ali, deu bastante polêmica, então vamos conversar um pouco sobre isso. Para começar, chamando vocês agora dia 10 de maio para o evento Imersão IA no seu negócio, terceira edição. Vou passar a manhã inteira ao vivo ensinando como você aplica inteligência artificial na sua profissão, na sua empresa, o passo a passo que eu tenho usado aí com algumas das maiores empresas do Brasil. Então a gente vai falar bastante ali de casos de uso, tendências, oportunidades e desafios ao implementar a inteligência artificial ali no seu trabalho, né, de novo reforçando na sua profissão ou na sua empresa. Então é um conteúdo que eu realmente nunca achei por aí, tá? Então recomendo ali que vocês participem. O valor do ingresso está bem acessível, está no primeiro lote promocional. Então é só clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para vocês poderem acessar. E lembrando aqui também de agradecer a Tess da Pareto, que é grande apoiadora aqui do podcast, uma plataforma, várias assinaturas várias IAs na mesma assinatura. Então, com uma assinatura só, você consegue acessar praticamente todos os modelos aí de texto, também diversos modelos de imagem, de vídeo, e aí você consegue usar os seus créditos da forma que você achar melhor. É uma ferramenta sensacional, até mesmo para uso corporativo. Você que quer disponibilizar para os seus funcionários usarem inteligência artificial de forma segura, a Test AI é uma excelente opção. Inclusive, dá um desconto aqui para o nosso podcast, o link vai estar aqui na descrição do vídeo também. Então vamos começar aqui com a Mechanize, que é uma startup que está propondo automatizar basicamente todo o trabalho de colarinho branco do mundo e sem nenhum medo de falar isso. Então, para mim, a gente passou aí de uma nova era, porque até então as empresas tinham receio de anunciar que elas estavam querendo fazer algum tipo de substituição, né, ou pausa de contratações por conta da inteligência artificial. E agora vem essa startup aí falando que o objetivo deles é exatamente esse, é substituir toda a força de trabalho humana digital por inteligência artificial. Então, basicamente, eles já perceberam que é um negócio que vai acontecer. Eles falando, bom, se vai acontecer, por que a gente então já não faz isso para a gente aproveitar os benefícios? Então, basicamente, o que vai acontecer? Eles estão falando aqui, ó, que eles estão anunciando a Mechanize, que é uma startup focada em desenvolvimento de ambientes de trabalho virtuais. Em benchmarks, né, que são aquelas referências para você mensurar, né, as capacidades dos modelos, e dados de treinamento que vão permitir a automatização completa da economia. Isso vai ser conseguido criando ambientes virtuais e avaliações que vão capturar todo o escopo do que as pessoas fazem nos seus trabalhos. Isso inclui usar um computador, completar tarefas de horizonte longo, que às vezes não tem um direcionamento ali tão claro para sucesso,
coordenar com outras pessoas, ou IAs nesse caso, né? E mudar as prioridades ali, se for de acordo com alguns obstáculos ou interrupções. Então, basicamente, se a gente for tentar resumir isso aqui de forma simples, a maioria das IAs que a gente tem hoje, elas são treinadas para serem inteligentes de forma geral. Então, basicamente, você ensina ela todo aquele conteúdo que tinha na internet, conteúdo ali que foi selecionado cuidadosamente para que a IA possa ter uma inteligência, né, uma tomada de decisão o melhor possível, que ela alucine muito pouco, mas a gente espera que ela aprenda a trabalhar meio que como uma consequência de ser inteligente. Esse pessoal está querendo uma espécie de uma outra abordagem. Eles estão querendo criar ambientes simulados de trabalho, né, como se simulasse realmente um escritório real, atividades reais ali, e colocar IA para treinar nesses ambientes simulados. Então é quase como pegar um chat GPT e dizer, chat GPT, você vai ensinar, você vai aprender agora a ser um analista administrativo. Então, aqui nessa sua vida agora, nesse ambiente simulado, você vai ver como é que funciona a atividade de um analista administrativo, como é que funciona a questão dos e-mails, tem que participar de reunião, e manda mensagem e a gente não responde, e aí do nada muda de ideia lá o teu líder e agora você vai ter que fazer uma outra tarefa. Então eles vão ser treinados em um ambiente bem caótico, como esse tipo de ambiente ali de escritório, para fazer essas tarefas de horizonte longo, né? Então, monte um relatório aqui, aí de repente montar esse relatório envolve entrar em contato com outras áreas, coletar um monte de documento separado, depois consolidar tudo isso, depois montar um relatório, sei lá, de repente mandar para a equipe de marketing para aprovação e voltar. Então, enfim, que é como acontecem as tarefas no mundo humano mesmo, né? É um negócio muito mais complexo do que uma tarefinha simples ali que a gente vê uma IA fazendo. Então, isso é um negócio bem interessante, porque se eles conseguirem de fato resolver isso, eles vão virar como se fossem fornecedores para as outras para os grandes modelos, né, de linguagem. Então, por exemplo, para o GPT, para o Gemini, para o Claude, para poder treiná-los nessas atividades de escritório, para que depois eles possam ser disponibilizados para pessoas como eu e você, ou para empresas, para poder realizar de fato tarefas. Isso vai conversar muito, inclusive, com o estudo que eu trouxe para vocês aí da Microsoft e aí da tendência de mercado de trabalho. Então, vamos guardar essa informação aqui. Interessante a gente ver essa nova mudança de paradigma já de empresas que já não estão nem aí, estão começando a falar mesmo sem se preocupar com possíveis repercussões negativas e que esse era o objetivo aí do mercado como um todo, como iniciou quando iniciou a inteligência artificial. Bom, e falando de valores, a gente tem aqui a Anthropic, que está também criando um estudo aqui para entender os valores dos seus modelos de linguagem. Então, basicamente da família lá do Claude. Então, vamos lá. As pessoas não apenas perguntam, pedem as IAs para responder equações ou apenas informações factuais. Muitas das perguntas fazem a IA fazer julgamento de valor, né? Então, considere as seguintes perguntas. Por exemplo, um pai pede dicas sobre como ele vai cuidar do novo bebê, né, um recém-nascido. Será que a IA vai responder enfatizando mais valores de cautela e segurança ou talvez conveniência e pragmatismo, né, ser mais prática? Então é muito importante a gente entender como é que a IA toma decisões, porque se ela vai começar a permear cada vez mais a nossa realidade, né, os sistemas aí do mundo, né, toda a humanidade, talvez no futuro ela esteja ali administrando uma cidade, administrando trânsito, um hospital, é importante você saber como é que ela toma decisões, quais são os valores éticos e morais ali que ela está usando no seu raciocínio para poder tomar essas decisões da melhor forma possível. Vale a pena entender esse estudo. No geral, ele fala ali de várias situações específicas, mas que no geral a IA tenta ter valores benéficos e alinhados ali com a humanidade. Mas existem algumas situações de falha, situações nas quais ela até tentou burlar, de certa forma, ali alguns valores ali que seriam mais bem aceitos, por assim dizer, né? E que às vezes ela também resiste, né, aos valores do usuário. Então tá aqui, ó, às vezes o Claude resiste aos valores do usuário em 3% das conversas, tá? Isso é interessante porque a gente sabe que normalmente o Claude tenta ser solícito para ajudar o usuário, mas em certas situações ele acha também que ele não deve alterar os seus valores ali, mesmo que o usuário solicite que ele faça o contrário. Então, assim, como funciona isso, né? No futuro você vai estar num robô. Todo mundo aqui já viu o Eu, Robô. Aí teve a grande trama do filme, né? Uma parte fundamental da trama é que o robô optou por salvar ali o Will Smith ao invés de salvar uma criança, né? Se eu não me engano, era algo nesse sentido. Porque esse foi o julgamento que a IA do robô fez naquele momento. Então, esse daqui é o primeiro estudo ali completo que realmente está disponibilizando esses dados para entender melhor como os grandes modelos de linguagem raciocinam. Então isso aqui foi uma coisa bem bacana ali por parte da Anthropic. Temos aqui, ó, e mais importante ainda, né? Parece que ó, dessa vez um assunto está conectando com o outro. A gente tem aqui nos Emirados Árabes Unidos, eles querendo usar a inteligência artificial para escrever leis.
Então, os Emirados Árabes Unidos planejam usar a IA para prototipar e revisar leis federais e locais. A iniciativa representa uma mudança significativa na legislação dos Emirados Árabes Unidos e esse novo, como eu posso dizer, setor de inteligência e regulação vai verificar essa iniciativa que tem como objetivo expandir a criação de leis. Então, basicamente, o que eles estão falando, eles estão mudando a abordagem de regular a IA para governar com a IA. Então, basicamente, é o que estava acontecendo. A gente tem países como o Brasil, a gente tem ali a União Europeia, alguns outros locais muito mais focados em tentar regulamentar a inteligência artificial do que, de fato, usá-la para ajudar, né, na legislação ali dos países. E aí eles estão seguindo esse outro caminho. A ideia aqui basicamente é que a própria IA dê ideias de legislação, ela analisa essas ideias, aponte ali pontos positivos e negativos, e obviamente no final aquilo vai passar por um humano que vai de fato analisar aquilo para ver se, quanto aquelas ideias foram boas ou não. E é possível que no futuro partes maiores desse processo sejam automatizadas, porque aí com o tempo a IA vai ser treinada para entender o que que o humano considera bom ou ruim, e aí ela já vai cada vez ser mais precisa, mais assertiva com o que eles estão querendo de leis naqueles locais. E isso para mim faz total sentido, tá? Usar dessa forma, né, com o humano no loop, que é o chamado esse tipo de fluxo no qual a IA faz muita coisa, mas sempre tem um humano lá para conseguir avaliar, né, para dar o aval final. Então chamam isso de humano no loop. Eu acho extremamente válido, porque a IA ela é muito criativa. Tá? As pessoas falam que ela não tem criatividade. Talvez ela não tenha no sentido literal da palavra, mas ela simula a criatividade muito bem, e essa simulação traz resultados tão bons quanto da criatividade real humana. Então você pega e coloca lá a IA para pensar, você dá o problema para ela, fala assim, olha, o problema é que está acontecendo tal coisa aqui na nossa sociedade. A gente precisa de ideias de leis para resolver isso. E você manda lá para várias IAs ficarem pensando e trazer inúmeras ideias, e depois para várias outras IAs analisarem essas ideias e selecionarem as melhores, pô, a probabilidade de vir um negócio bom é alta. Ainda mais com o humano, que depois vai pegar isso e revisar. E aí pode ser até que o humano tenha a criatividade dele despertada também. Que ele veja uma ideia da IA e fale, cara, eu não gostei dessa ideia, mas ela me deu uma outra ideia. Entendeu? E aí, de repente, saia uma legislação melhor. Então, eu acho muito interessante esse uso. Para mim, esse é um uso que todo mundo deveria estar fazendo já. Se você não confia na IA para ela fazer o resultado final do seu trabalho, você minimamente deveria confiar nela para fazer brainstorming, entendeu? Que é essa questão de tempestade de ideias, né? Esse processo criativo para você pensar em ideias iniciais para seja lá o que for aquilo que você está fazendo. Então, se de repente, eu estou pensando em criar um evento sobre inteligência artificial para marketing. Pô, usa a IA para te dar ideia, e dá ideias de nome, ideia de palestras que vai ter no evento, ideias de brinde para dar para os usuários, de criatividade ali para o evento ser diferente. Isso ela faz muito bem. Aí você está lá para avaliar a ideia, né, para analisar, para poder corrigir alguma coisa, entendeu? Mas todas as vezes que eu tentei fazer isso deu muito certo. Então não tenho a menor dúvida que se eles fizerem desse jeito que eles estão falando aí, de usar IA mais para ajudar a ter ideias, desenvolver, para analisar, mas no final vai passar por um humano ali para avaliar, eu tenho certeza que isso vai trazer resultados muito bons para eles. Tá? Então, bem interessante ver ali que já começa, né, até essa questão ali dos países que vão ser cobaias realmente, né, que vão se sujeitar a isso, né, para tentar colher os benefícios de ser um dos pioneiros, né, porque a IA traz muita eficiência, e aí é óbvio que você sendo mais eficiente, você acaba ganhando vantagem competitiva ali em relação a outros países também. Bom, temos aqui, inteligência artificial pode erradicar todas as doenças em apenas 10 anos, diz o CEO do Google DeepMind, Demis Hassabis. Então, basicamente, esse cara ganhou o prêmio Nobel recentemente de Química pelo AlphaFold, né, que foi um dos sistemas de inteligência artificial aí do DeepMind, que é feito para prever proteínas. E aí ele estava comentando sobre esse tipo de coisa nessa entrevista, que ele está dizendo que está se movendo muito, muito rápido, que a gente está numa espécie de curva exponencial de crescimento. E de novo, pessoal, eu sempre falo isso aqui. O ser humano tem muita dificuldade para enxergar curvas exponenciais. A gente tende a enxergar as coisas muito mais lineares, né? Então, se por exemplo você fala assim, levou um ano para sair do GPT-3 para o 4, a nossa cabeça tende a falar assim, então para o 4 para o 5 vai ser um ano, para o 5 para o 6 vai ser mais um ano. Ela não consegue imaginar um negócio acelerando. Então, tipo, de repente do 4 para o 5 ser 6 meses, do 5 para o 6 ser 3 meses, sabe? Que é quando o negócio começa a acelerar. A nossa cabeça não é feita para isso. Entendeu? Então a gente tem que lutar contra a nossa natureza para a gente conseguir pensar isso um pouco melhor. Então o que que ele está falando aqui, ó? Ó, em média, leva, você sabe, né? Estou aqui lendo mais ou menos o que ele falou, que está transcrito, 10 anos e bilhões de dólares para fazer, para projetar apenas uma medicação, um fármaco, né? A gente pode talvez reduzir isso
de anos para talvez meses ou apenas semanas. Isso pode parecer incrível hoje para quem ouve, mas foi a mesma coisa que as pessoas falaram sobre estruturas de proteína, que foi justamente o que ele ganhou o prêmio Nobel, que foi aí por conta do AlphaFold. Então tá aí, ó, o DeepMind AlphaFold mapeou mais de 200 milhões de estruturas de proteína em apenas um ano, uma tarefa que o próprio Hassabis diz que teria levado talvez 1 bilhão de anos de tempo de um PhD. Então, só o que o AlphaFold já fez já foi um avanço brutal, porque pensem nisso, né? Mapeou 200 milhões de estruturas de proteína. Isso levaria 1 bilhão de anos de PhDs. E ele foi feito em um ano só. Então é isso que as pessoas às vezes falham em entender. A IA, ela é uma inteligência, entendeu? Então ela é inteligente, ela se aprimora, ela consegue melhorar com o tempo, entendeu? E quanto mais inteligente ela fica, né? A IA já saiu ali, o pessoal fala, era fundamental, foi para ensino médio, foi para graduado, agora já está tipo como se fosse um doutorado, né? O nível de inteligência dela. O próximo vai ser o quê? Um ultra gênio, superdotado e depois, entendeu? E aí ela vai conseguir pensar em coisas que a gente nem pensou. E basta uma descoberta zinha que às vezes pode destravar uma série de outras e acelerar ainda mais as coisas. Então, eu acho que é isso que falta, que as pessoas falham quando tentam fazer previsão, que é pensar nesses marcos de tecnologia que a IA pode destravar, que desbloqueiam uma série de coisas e acelera absurdamente. É isso que eu acho que ele está vendo. Então, o que que ele está dizendo aqui, ó? Se a gente sabe a função, a gente pode entender o que que acontece com aquela doença. E se a gente conseguir projetar medicamentos e moléculas que vão ficar no lugar correto ali da estrutura da proteína, aí a pessoa falou assim, ah, então você acha que isso pode curar qualquer doença? Ele disse, sim, eu acho que isso está no nosso alcance. Talvez na próxima década, eu não vejo por que não. E aí, inclusive, o CEO da Perplexity, né, que é uma outra empresa que a gente vai falar hoje em outra notícia, falou postou lá no X dizendo assim, ó, o Demis é um gênio e a ele deve ser dado todos os recursos no mundo para tornar isso, para fazer com que isso aconteça. Entendeu? Então ele é um cara respeitado, né? Ele não é qualquer um falando isso. É um cara que ganhou um Nobel justamente por criar um sistema de IA que acelerou pesquisa. Então, assim, pessoal, eu já falei isso aqui várias vezes. A saúde é um negócio que me deixa muito feliz porque está avançando muito rápido e eu estaria muito feliz assim se eu tivesse alguém na minha família com alguma situação mais séria de saúde e de saber que talvez na próxima década isso esteja resolvido. Tá? Então, vamos nos cuidar, né, para a gente estar por aí o máximo de tempo possível, porque, como já diria também o Ray Kurzweil, né, quem viveu os próximos 5 anos provavelmente pode viver mais 500, né? Então, tem a ver com isso daí que esse cara está falando. Então, essa notícia aqui me deixa muito feliz, né, de saber que talvez no futuro não seja mais doença o que vai levar ali os humanos a óbito, talvez mais acidentes, né? E aí, quem sabe daqui a pouco a gente não acha alguma coisa que resolva isso também, aí a pessoa só vai falecer de causas naturais lá daqui a muitas décadas, quando realmente for o momento lá que o nosso corpo não consegue mais se manter vivo, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Bom, e tivemos aí uma das principais notícias da semana, que foi a introdução do novo modelo de imagem do ChatGPT na API. O que significa isso, pessoal? API normalmente é integração entre sistemas, tá? Então, só para simplificar aqui o conceito. Então, basicamente assim, o ChatGPT lançou um novo modelo de imagem, eu já falei sobre isso. Pô, incrível, só que só funciona lá dentro do ChatGPT. Ah, mas eu uso o Leonardo AI, entendeu? Eu queria muito que tivesse o ChatGPT lá. Pois é, não pode porque não está na API. Entendeu? Então, se o sistema não disponibiliza API, você não consegue usar as funcionalidades dele em sistemas externos, né, em outros ali. Até porque, por exemplo, uma Test AI, um Leonardo AI, várias outras ferramentas como essa, são muitas vezes um hub, né, de vários modelos ligados via API, que eles acabam fornecendo, revendendo lá para clientes ali por um preço mais atrativo. Então, no geral, é assim que funciona. E aí o que aconteceu? O OpenAI finalmente liberou um modelo de imagem dele via API. Ou seja, agora você consegue usá-lo em programas externos. E aí já tem várias empresas que estão usando. Então, Adobe, Airtable, Figma, Gamma, HeyGen, Opus Clip, Cora. Vários estão usando ali, principalmente as ferramentas, possibilidades de edição, né, para você poder pegar uma foto ali e adicionar coisas ou remover coisas ali que você gosta, porque esse modelo ele fica muito bom para fazer esse tipo de edição nas fotos. Então, isso foi uma coisa muito bacana, porque para mim, esse modelo de imagem do ChatGPT é o melhor hoje disponível. Tem muita gente que fala assim, ah, não, porque não está a qualidade do Midjourney. Não, mas aqui a gente não está falando necessariamente de qualidade. A gente está falando de aderência ao prompt, né, e qualidade, porque aí já vira como é que eu posso dizer, um conjunto que é mais interessante do que aquela questão específica só da qualidade.
tá? Até porque existem várias IAs onde a gente pode fazer aquele famoso upscale, que é você pegar e melhorar a qualidade de uma imagem. Então você pega uma imagem ali, de repente está com aquela pele de borracha, tem várias IAs hoje que você leva lá, ele passa ali uma nova IA por cima e aí conserta, né? Aparece os poros da pessoa e tal. E aí o ChatGPT ele é muito bom para criar a imagem que você quer, do jeito que você quer, com texto, entendeu? Você manda um rascunho, ele vai lá e faz. E aí, pô, fica muito fácil criar aquela imagem perfeita, né? Coisa que no Midjourney às vezes a gente apanha muito. Pô, tem certas coisas no Midjourney, eu nunca esqueço, assim, lá no início do Midjourney, quando estava na versão 4 ainda, indo para 5, que um teste que eu fazia no Midjourney era o teste do escorpião. Eu não sei o que acontece com o Midjourney naquela época, que ele não fazia escorpião de jeito nenhum. Se você dissesse pra ele fazer um escorpião, ele fazia tipo uma lagosta mutante, assim. Não saía um escorpião nunca, jamais. Entendeu? Então, e outros tipos de imagem também. Às vezes uma coisa sai super fácil, assim, um cachorro na lua, sai facinho. Agora você fala assim, um polvo na floresta e não sai de jeito nenhum. Ele não faz, e, sabe? Então, às vezes a gente apanhava muito para fazer a imagem certa. O ChatGPT ele faz perfeito. O que você pediu, ele faz. Aí ele te entrega, talvez não com a melhor qualidade, mas aí você melhora a qualidade depois. Então por isso que eu digo que ele é uma ferramenta tão boa. E é a melhor para escrever texto longo também. Agora, via API, o que é mais legal é que você tem alguns controles que você não tem nas ferramentas convencionais. Então, por exemplo, você pode escolher a qualidade da imagem. Você quer a imagem de baixa qualidade, de média ou de alta. A baixa qualidade ainda é boa, só que fica muito mais barato e muito mais rápido a criação. Entendeu? Enquanto que lá no chat GPT você não tem essa possibilidade, né? Inclusive aqui o custo das imagens está saindo aqui, ele coloca assim, ó, 2 centavos de dólar por uma imagem de baixa qualidade, que vai dar mais ou menos uns 10 centavos aí de real. 7 centavos de dólar, que daria uns 30 e vamos lá, 35, 40, talvez 50 centavos ali de real, e 19 centavos de dólar no modo de qualidade mais alta, que aí já daria talvez entre R$ 1 e 1,30, talvez ali, R$ 1,30. Tá? Então, para imagem de qualidade baixa, média e alta, e em formato quadrado. Aí, se for formato vertical, horizontal, fica um pouquinho mais caro. Tá? Então, esse daí é o preço. Realmente não é para você ficar criando 1 milhão de imagens, mas é para você, por exemplo, editar, para você fazer aquela imagem boa assim, que você está querendo colocar ali na capa ali do teu produto, entendeu? Então, essa daí do ChatGPT resolve muito bem via API. E a outra coisa é que eles, por exemplo, têm alguns controles que a gente não tem, né? Além dessa qualidade da imagem, tem também forma de você reduzir a moderação do ChatGPT para que ele não fique travando o tempo todo, dizendo, porque nossas diretrizes, sei lá o quê. Não, aí você consegue deixar isso um pouco mais frouxo, que aí as coisas que não forem 100% explícitas acabam passando. E aí, por que que eu achei isso tão bacana? Eu resolvi fazer um teste que eu queria fazer há muito tempo, que era criar o meu gerador de imagem dos sonhos. Então eu vi aqui no Lovable, que é uma ferramenta de vibe coding. Para quem não sabe, vibe coding é essa nova tendência, essa nova abordagem de programação na qual você conversa com a IA e ela vai lá e programa para você. E eu resolvi criar o meu próprio gerador de imagens. Então eu vi aqui no Lovable, inclusive vai ter aula do Lovable lá na comunidade, e pedi para ele, falei para ele assim, Lovable, eu queria que você criasse para mim uma interface para geração de imagens usando a nova API do ChatGPT. Eu quero que tenha um quadro aí para você escrever o prompt, e aí que também tenha os outros parâmetros para configurar, que tem isso, tem aquilo, e foi lá e criou para mim. Eu fui lá, conectei com a minha chave de API e deu certo. Né? Então, por exemplo, hoje, se eu vier aqui escrever para ele gerar uma imagem, ele vai gerar. Só que o que eu queria já mostrar para vocês enquanto isso é vocês entenderem a personalização. Por exemplo, lá no ChatGPT eu não tenho uma ferramenta de desenho. E eu estava começando a usar bastante o Paint para fazer uns rabiscos para mandar para o ChatGPT. Então, se eu clicar nessa ferramenta rabisco e ter nessa ferramenta que eu criei para mim mesmo e não para terceiros, eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer um rabiscozinho aqui. Tá? Então, vocês estão vendo aqui eu fazer um rabisco super rápido. Então, botar aqui, ó, como se fosse dois caras aqui fazendo aqui uma queda de braço, né? Então, e aí eu pego esse rabisco, salvo e coloco assim: crie uma, opa, crie uma imagem do Donald Trump e o Xi Jinping. Acho que é assim que escreve o nome dele, né? Xi Jinping. É, competindo em uma queda de braço usando o rabisco que mandei como referência de composição. E aí, qualidade aqui eu vou botar baixa, não vou botar média, vai, pra não, porque como é uma pessoa, né, para não ficar muito ruim. E aí tá gerando aqui, enquanto gera, pessoal. Então, a ideia desse tipo de vibe coding, nesse momento, né, que ele ainda não é perfeito, né, ele cria às vezes softwares com erro, aqui mesmo tem alguns errinhos que eu preciso corrigir ainda, mas para você usar para si mesmo, para resolver o teu trabalho, é perfeito. Por exemplo, esse é um fluxo de trabalho que
Não é todo mundo que tem, entendeu? De fazer um desenhinho ali para tentar já guiar a IA a fazer a imagem o mais próximo possível do desenho que você tem na cabeça. Então talvez eu fosse demorar muito, ou talvez eu nem achasse algum sistema de geração que tivesse essa funcionalidade. Eu fui lá e criei, então, para mim mesmo. E foi assim, coisa de meia hora, 40 minutos, estava pronto aqui. Ele gerou para mim esse sistema e tá aí, ó. Olha que perfeita que ficou a nossa imagem, gente. Não, de verdade. Tá aí, ó. Exatamente que nem estava o meu texto aqui, né? Então, Donald Trump, Xi Jinping, e tá aí, ó, quebra de braço, e tá exatamente como estava a composição que eu mandei, entendeu? E eu quero adicionar muito mais funcionalidades aqui que vão servir para mim. De novo, meu objetivo não é pegar isso aqui e vender para terceiros. Eu quero usar para mim mesmo. Eu quero eu botar aqui tudo que eu preciso para o meu trabalho para facilitar minha vida e ficar mais rápido. Então, para isso, o Vibe Code é uma coisa sensacional. E lembrando que lá na comunidade vai ter em breve aqui um módulo de Vibe Coding. Tô até com um professor novo para me ajudar com isso, que ele também é desenvolvedor e já está usando bastante IA para fazer esse tipo de coisa. Então a gente vai começar a ensinar vocês a desenvolverem sistemas, mesmo sem saber programar, para uso próprio, né? E no futuro, até para revender quem quiser, né? Mas a princípio eu acho que o Vibe Coding, que é diferente do No Code, então o No Code é você usar plataformas como Bubble, Flutterflow, que são algumas plataformas de criação de sistemas visuais, entendeu? Então você pega e arrasta ali, eu quero que aqui tenha uma telinha de login, aí você arrasta ali aquele quadradinho que tem o nome do usuário e senha, e por trás ele já vem ali com uma lógica programada, né? Programada ali com cuidado ali, né? Com toda a parte de segurança de dados e tal. Então é assim que é o no code, tá? Agora o vibe coding, na verdade, você só conversa com a IA. É tipo assim, IA, coloca aí no meio uma tela de login já com a lógica programada, e aí você confia que a IA escreveu bem aquele código. Vai funcionar. Só que como você não é programador, você não sabe dizer se está funcionando porque está bem feito ou se está funcionando ali um negócio meio capenga que a IA fez um puxadinho. Tá certo que ela está muito melhor de código, né? Os novos modelos estão sensacionais, mas não dá para confiar 100%. Por isso que eu falo assim, para uso próprio, o Vibe Coding funciona absurdamente bem. Para vender para terceiros, já não. Mas você pode usá-lo para prototipar. Ah, eu sou um nutricionista, quero fazer um novo aplicativo de dieta, assim, assim, assado. Usa o Vibecode, vai no Lovable da vida ou em alguma outra ferramenta e gera lá o teu aplicativo do jeito que você quer, passa ali um tempinho pedindo para ele mudar coisa, ajustando o botão, testa ali, vê se funciona. Quando estiver funcionando, fica muito fácil de você levar para alguma software house ou então para algum programador para ir ele sim pegar aquilo lá que já está 60, 70% pronto e deixar mais robusto. Só corrigir ali o que tiver que corrigir no código, ver se não tem algum problema de segurança, né? Algum problema ali que possa impedir a escala ali do teu aplicativo caso dê certo, entendeu? Mas aí já vai ser muito mais barato e muito mais rápido do que começar do zero, entendeu? Então, por isso que o Vibe Code é uma coisa tão importante, por isso que eu convido vocês novamente aí para a comunidade, porque lá vai ter essa aula de Vibe Code. Eu vou falar mais dessa tendência também lá no evento do dia 10 de maio, então também já lembra de clicar nos links que vão estar aqui na descrição do vídeo. E a gente teve aqui 2025, o ano que as empresas de fronteira estão nascendo. Então, basicamente, ano passado a Microsoft e LinkedIn já tinham feito um relatório bem interessante falando aí dos impactos da IA no mercado de trabalho, e agora eles fizeram um novo um ano depois. Então, eles acreditam aí que esse é um ano pivotal, tá aqui, ó, 82% dos líderes acreditam que esse é um ano pivotal para repensar aspectos-chave de estratégias e operações, né? Que eles acreditam que agentes vão ser integrados nas companhias nos próximos 12 a 18 meses. A adoção está acelerando. Então, olha que interessante, né? Para eles, o ano 2025 é importantíssimo, né? Foram entrevistados aí mais de 31 mil trabalhadores, então isso é uma coisa bem importante também. E tá aqui, ó. Eles falam que essa empresa de fronteira é a empresa que usa de forma fluida a IA e os agentes de IA no dia a dia ali para ter mais resultados. E que ele acha que nos próximos 2 a 5 anos todas as organizações vão estar no seu caminho para se tornar uma. E tá aqui o que eles colocam como se fosse o passo a passo. Então, o primeiro passo, humano com assistente. E pessoal, pasmem, praticamente pouquíssimas empresas estão nesse estágio. Eu não vou dizer que não tem ninguém na empresa, né? Mas assim, dizer que praticamente a maioria dos funcionários ou todos os funcionários estão nesse estágio. São pouquíssimas, tá? Qual é o estágio? Humano com assistente. Todo trabalhador tem uma assistente de IA que ajuda ele a trabalhar melhor e mais rápido. É o básico, né? Tipo assim, todo mundo sabe usar o ChatGPT. Se precisa escrever um e-mail, pede para escrever o rascunho, você só corrige e manda. Entendeu? Precisa montar um relatório, ele vai lá e monta ali o esboço do relatório, e você junto com ele ali, ajustando, pedindo, vai e faz um relatório completo, que antes ia te levar 3 horas para fazer, você vai lá e faz em 20 minutos. Entendeu? Então, essa é a primeira fase. A fase 2 vai ser equipes de humanos e agentes. Entendeu? Então aí já vai ser diferente. Aí você vai ter um colega agente de inteligência artificial na sua equipe.
que vai ser responsável por fazer certas tarefas. Então, de repente, esse aqui é um agente de pesquisa de mercado, entendeu? Então, todo dia de manhã você vai chegar lá e falar, "Ô, Jarvis, vai fazer pesquisa de mercado do produto tal e me traz o resultado aqui." Aí você começa a trabalhar, aí daqui a pouco o Jarvis volta e falou, Danilo, tá aqui, ó, de ontem para hoje surgiram tais tendências, tais coisas aqui, entendeu? Você pode montar um relatório baseado nisso e tal. E aí cada um vai ter uma função específica. Então vai ser uma equipe mista, com humanos e agentes de IA. Até que a gente vai chegar na fase 3 que é humanos lideram e os agentes operacionalizam. Então, basicamente, você só vai ter meio que líderes e a equipe vai ser composta de agentes de IA. E aí os líderes vão basicamente dar as ordens e os agentes vão executar e fazer todo tipo de tarefa. Então, isso conversa muito com aquilo que eu mostrei para vocês daquela Mechanize que estava lá no início do podcast, que falou que queria automatizar o mercado de trabalho inteiro. Tá aí, ó, as coisas estão conversando, pessoal. Várias empresas ali já estão tomando decisões e apontando para esse caminho, né? Então, agentes é a grande palavra da vez, né? Óbvio que as ferramentas são muito úteis, como eu falei para vocês. Aqui no Brasil são pouquíssimas empresas que estão na fase 1, né? E a fase 1 é um humano usando ferramenta, entendeu? Imagina então na fase 2, né? A empresa com agentes. Isso ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente já sabe que isso aqui, eu concordo aqui totalmente com essa visão. A gente já sabe que isso aqui é um negócio meio óbvio, que vai chegar lá. Entendeu? Você vai ficar parado esperando chegar ou você vai ficar tentando buscar algum tipo de oportunidade, ou talvez você já virando uma pessoa que está usando aqui a IA, ou então que está usando agentes de IA a seu favor, que talvez vai ajudar a liderar essa mudança ali na sua própria empresa ou na empresa que você trabalha. Então, tá aí as oportunidades, né? Então, tá tudo apontando aqui para a mesma direção, mas de qualquer forma, os agentes são a palavra da vez. E a gente tem o Perplexity aqui lançando um novo assistente de voz para iOS. Tá? Que é uma coisa que pode salvar um pouco o iPhone ainda. Eu já falei para vocês algumas vezes que eu estou prestes a trocar aqui o meu iPhone por um Galaxy, porque a Apple apanhou muito ali para desenvolver funcionalidades de inteligência artificial. Ainda está muito básico, mas esse tipo de aplicativo pode ajudar a manter a sobrevida dela. Então, na teoria, você tem o Perplexity, que era um aplicativo de busca no passado, né, com inteligência artificial, mas que agora está virando também um faz-tudo. E aí, qual que é a lógica? Ele está com um agente agora que funciona como se fosse uma Siri melhorada, né? Que aí você vai poder, sabe as coisas que você queria poder pedir para a Siri, mas ela não entende? Entendeu? Você vai pedir para ele, você vai dizer para ele colocar um compromisso no teu calendário, para ele mandar um e-mail para não sei quem, e já montar um esboço, para ele fazer uma pesquisa de sei lá o quê. Então tem várias funcionalidades aqui que vão fazer com que ele consiga interagir com os aplicativos do seu iPhone e te entregar resultados muito bons, tá? Então essa aqui é a lógica do Voice Assistant do Perplexity. Eu ainda vou baixar para testar, mas estou bem animado assim porque é uma empresa que eu gosto bastante, que é a Perplexity AI. Tivemos o lançamento aqui do Firefly, né? Várias outras funcionalidades de inteligência artificial no Firefly, que é a suíte de IA da Adobe. Então, começando aqui, a gente tem que eles vão fazer o aplicativo deles, o novo Firefly, né? O nome do aplicativo mesmo da Adobe. Aí a gente teve aqui eles mostrando um pouco sobre a criação de imagens, né? A edição, como é que funciona aqui, mas as grandes vantagens estão aqui, principalmente o modelo de imagem, o número 4. Até então estava no 3. E olha a imagem que ele criou. Tá muito boa, tá? Então ele está dizendo aqui que está conseguindo criar imagens bem melhores. Tem duas versões aqui, mas que está mais realista, com mais textura. Então ele trouxe aqui bastante imagem, ó. Essa imagem ficou muito boa. Esse próprio cara aqui, ele tá bem realista, assim, tá parecendo uma pessoa do dia a dia mesmo, entendeu? Não fica parecendo um monte de modelo, né? Que é o que acontece às vezes com a inteligência artificial, né? Parece que só coloca o pessoal com aquela mesma cara assim de modelo, não parece pessoas que estão no dia a dia, que você poderia cruzar na rua. Então os dois aqui estão sensacionais, ó. Todas essas pessoas aqui. É qualidade muito boa. Faz animais também, faz arquitetura, faz até design com texto. Então eu achei bem bacana esse aqui, ó. Pediram para fazer a letra Nova York, dentro de cada letra uma cena da cidade. Então ele entendeu muito bem. Faz vetor, ilustração, tá? E agora eles têm também a questão da ferramenta deles de vídeo que saiu do beta e voltou aqui diretamente e foi para produção mesmo, né? Para qualquer um poder usar, tá? Então a ferramenta de vídeo da Adobe não é nem de longe, na minha opinião, a melhor, tá? Mas ela ajuda muito porque muita gente usa a suíte de aplicativos da Adobe, usa o Photoshop, usa o Premiere Pro para editar, o After Effects. Então aí você tem um modelo bom de vídeo lá dentro, vai suprir muita coisa. Tá, então, isso aqui foi bem bacana aqui no Firefly, esses lançamentos todos, mas principalmente foi o modelo de geração de imagens 4, tá? E aí algumas outras funcionalidades específicas aí que eles estão lançando, mas vale a pena vocês acompanharem aqui no site deles oficial. Temos aqui também a nova IA de música do Google DeepMind. Então isso aqui está bem interessante, né? Que a gente tinha basicamente lá Suno e Audio como principais ferramentas de música. O Google entrou na jogada também, tem ali já faz um tempo, né? Tem um modelo dele chamado Lyria, mas agora
aparentemente o Lyra está conseguindo fazer coisas muito melhores, principalmente edição, que é uma coisa ali que a Suno e a Audio pecavam um pouco. Então aqui você consegue ser muito mais preciso, né? Colocar as batidas da música, né? Quantos BPM vai ter ali a velocidade, entendeu? Colocar aqui a letra, mudar na timeline ali onde você quer que a letra seja cantada ou não, entendeu? Aí, ó, consegue estender partes da música para a música ficar maior ali e seguir ali na parte que ela estava, reimaginar com edição certas partes da música, entendeu? Enfim, então o Google está entrando forte também nessa parte do mercado musical, que eu acho que é um dos que vai ser mais impactado também pela IA muito em breve. Vou até fazer um post sobre isso no Instagram, para quem não me segue lá, @o Danilo Gato. Tá, então eu acho que o mercado musical ali tá meio que bem complicada a situação dela futura, e isso que é um dos motivos. E a gente teve aqui também o Trump assinando um decreto para impulsionar ensino de inteligência artificial nas escolas dos Estados Unidos. Então ele basicamente assinou isso daí pela visão que ele tem de que a inteligência artificial realmente é uma das tecnologias que vai mudar o mundo. Ele falou que tem gente investindo trilhões de dólares e que, sabe, pessoas muito inteligentes estão falando que é muito importante e que obviamente que ele acaba concordando também. Tá? Então, a partir de agora, você vai ter lá nos Estados Unidos as crianças aprendendo desde pequenas o que é inteligência artificial, como usar, que são habilidades realmente muito importantes. Tá? Então, eu achei bem interessante aí essa ideia desse tratado. Provavelmente foi uma resposta ali à China, que recentemente tinha anunciado algo similar também, mas a gente já está vendo, né, para onde o mundo está indo, entendeu? E aí, quando é que vai chegar no Brasil essa novidade, né? Já vi que tem alguns vereadores ali, algumas pessoas que estão tentando levar para os seus estados, né? Mas ainda é um negócio ali muito fraquinho, que provavelmente vai enfrentar uma resistência forte ali dos outros. Entendeu? Mas vai chegar aqui invariavelmente. Os Estados Unidos já está sendo pioneiro nisso. Então, mais uma vez, pessoal, no dia 10 de maio, evento Imersão IA no seu negócio. Vou passar a manhã inteira ensinando para vocês a parte prática de como implementar a inteligência artificial na sua atividade. O ingresso está bem acessível no lote promocional. Já lembra de clicar aqui na descrição do vídeo para comprar o ingresso, para conhecer a comunidade, conhecer a tese, enfim, todos os links vão estar lá. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.